Agora, esse é o programa Pela Fé, e você que vai me ouvir aí através das redes sociais, com certeza essa é uma mensagem para abençoar nosso coração, que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o bom pastor, e de já o desejo do meu coração, e eu creio que também é da vontade de Deus, que Deus venha falar no íntimo do teu coração através do Espírito Santo de Deus, amém? Mas antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero te convidar a orar um pouco, falar um pouco com Deus, para que Ele possa estar abençoando essa mensagem. Pai amado Deus Todo-Poderoso, primeiramente, Pai, eu entrego a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade, Pai. E te dizer, Senhor, que importa que o Teu nome cresça, que o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo cresça e que o meu venha diminuir cada dia mais e mais, Pai. Meu Deus, pois estamos aqui para honrar e glorificar e adorar o único nome que deve ser adorado, que é o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Então te peço em nome de Jesus, Pai, enquanto a Tua mensagem, Pai, venha ser ministrada, Pai, o Teu Espírito, Senhor, tem total liberdade, Pai, de sarar, curar, libertar os que estão cativos, para que a Tua glória, Pai, possa descer aqui neste lugar, Pai, para que o Teu nome, Pai, possa ser conhecido, Pai, até um lado e outro da extremidade da terra, para que todo mundo possa saber, Pai, e crer que só o Senhor é Deus, que tem um poder e tem um domínio sobre a terra, Pai, e sobre todas as vidas, Pai, que estão aqui na terra. Então, Pai, eu te ofereço esse momento, Pai, de culto, de louvor, adoração ao Teu santo nome, no nome do Teu Filho amado, Pai, e te peço, fala conosco através da Tua palavra, pois essa é a minha oração e é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Capítulo 10 do Evangelho de João diz assim: Jesus, o bom pastor, em verdade vos digo, que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhe essa comparação, mas eles não entenderam o que lhe dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Amém? Glória a Deus. Querido, o desejo do meu coração, e eu creio que é da vontade de Deus, que Deus venha através do Espírito Santo falar no teu espírito, falar no teu coração, na tua mente. O Evangelho de João, ele é um dos evangelhos bastante especial. Por quê? Porque é um evangelho que João, não João Batista, mas João, o discípulo, que depois se tornou apóstolo, ele demonstra uma intimidade muito grande com Jesus Cristo, com a pessoa do Senhor Jesus. Através desse Evangelho de João, nós podemos entender que João, o discípulo, ele teve uma intimidade especial com Jesus, intimidade de discípulo com o mestre, intimidade de um aluno com o professor. E pelas palavras de João, ele manifesta o caráter de Jesus. Não que os outros evangelhos deixem faltar tudo isso, não, mas nós entendemos que João Batista, ele tinha uma intimidade muito mais afinco ali com Jesus, ou seja, ele buscou um relacionamento ali com Jesus de discípulo e de mestre, de uma forma tremenda, a qual quando ele menciona a história de Jesus, nós podemos
ser impactado, nós vamos ser impactado com um relacionamento de João com Jesus, que era um relacionamento aí de um professor, de um mestre para um aluno. A palavra de Deus diz que Jesus fala: em verdade, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta e sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Versículo 1, Jesus Cristo está dizendo que aquele que não age de forma correta, conforme está escrito na palavra de Deus, este não vem de Deus. Que aquele que vem pela porta, que não vem pela porta, este não vem comissionado pela palavra de Deus. Preste atenção que Jesus, ele fala: em verdade digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas de quem que Jesus está falando aqui nesse versículo 1? Justamente daquele cuidador das ovelhas, que era do ministério, ou seja, o pastoreio. Ele está falando da pessoa que cuida das ovelhas. Ele está dizendo que aquele que não entra pela porta, aquele é ladrão e assaltante. Mas por quê? Porque Jesus, ele é bem claro que o porteiro que abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Ou seja, o pastor, ou seja, o cuidador das ovelhas, ele tem que entrar pela porta e não por cima, porque essa é a característica de um pastor que cuida das ovelhas, é de entrar pela porta e não pular por cima do aprisco. Mas, querido, o que Jesus está querendo nos alertar, tanto nos dias da qual ele estava pregando o Evangelho e também nos dias de hoje, Jesus está nos alertando, querido, que muitos viriam no seu nome pregando o Evangelho, mas com segundas intenções, com intenções financeiras, com intenções egocêntricas, com intenções de ser reconhecido no meio da sociedade, com intenções humanas e não com a intenção de pregar o Evangelho genuíno. Irmão, mas é generalizado tudo isso? Não, de forma alguma. O escândalo é muito grande, querido, mas ai daquele a qual o escândalo chegou até a igreja de Cristo. É inevitável, mas ai daquele a qual o escândalo vai até a igreja de Cristo. Se a gente for pesquisar, investigar, a grande minoria é que tem pulado por cima do aprisco, porque a grande parte, a grande massa foi chamada, comissionada por Deus para pregar um evangelho genuíno. Eu quero aqui falar de um bom pastor, que é Jesus, que ele nos alerta para os dias de hoje, que muitos iriam pular por cima do aprisco, mas as ovelhas não iam dar atenção a elas. Sabe por quê? Porque aquele a qual Deus comissionou para pregar o evangelho, aquele que é o pastor, aquele, as ovelhas ouvir a sua voz, e eu seguir a sua voz, e eu conhecer a sua voz. Sabe por quê? Porque este entra pela porta da frente. Querido, eu quero que você entenda algo de Deus, que Deus ele estipulou os princípios ético, moral, espiritual e intelectual da palavra. E quando nós infligimos tudo isso, cai sobre nós a avaliação da palavra de Deus, aonde a palavra de Deus nos analisa e nos mostra em qual caminho estamos nos direcionando, se é o caminho do reino ou é o caminho da vontade humana. Versículo 3 diz: o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e eles a chamam pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas a seguem, pois conhece a sua voz. Este é aquele que é comissionado para pregar a palavra de Deus. Irmão, mas quem é a porta? Jesus.
Jesus é a porta. Ele veio dizendo, Jesus apresentou-lhe essa comparação. Versículo 6 diz, mas eles não entenderam o que lhe diziam. Então Jesus voltou a falar-lhe, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todas que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. O aprisco é o local onde estão as ovelhas. Tem até outra colocação, que o porteiro é Deus entregando as ovelhas. São dois pensamentos dentro do meio teológico. Mas o ponto principal dessa palavra é essa: que o nosso bom pastor, Jesus Cristo, Ele tem nos alertado desde o seu ano ministerial até os dias de hoje, para que nós venhamos tomar cuidado, porque muitos têm saído a mundo afora dizendo eu sou o Cristo, mas pulou por cima do aprisco. E nós, como a igreja de Cristo, nós como ovelhas, nós como servo de Deus, precisamos tomar cuidado, porque muitas doutrinas, muitas heresias têm se infiltrado no meio do Evangelho, perturbando aqueles que buscam o caminho do Senhor. Então Jesus diz, em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Sabe por quê, querido? Jesus está falando aí justamente do inimigo, porque ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Versículo 5 diz, mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a sua voz. E querido, a voz de Jesus é doce, é suave. E aqueles que pregam o Evangelho, que é a palavra de Deus, também transmite essa palavra doce e suave. Hoje estamos aqui com um único objetivo: anunciar o reino de Deus. A palavra de Deus diz, versículo 9 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, com plenitude, com preenchimento. Então, querido, você que está me ouvindo agora, você que já entregou a sua vida a Jesus, você que ainda vai fazer a sua aliança com Cristo, analise a palavra de Deus, analise aquelas pessoas que pregam o Evangelho, busque o conhecimento. A palavra de Deus está aqui, é só você ler e pedir orientação ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz que não é necessário que ninguém nos ensine acerca dela, pois o Espírito Santo nos ensina as Escrituras, Ele nos dá um entendimento, porque é o Espírito Santo que nos dá o dom da sabedoria e do discernimento da palavra de Deus. Então, querido, o bom pastor, ele tem nos alertado os dias de hoje. E a mensagem que eu quero que você entenda: nunca aceite qualquer pregação que você tenha ouvido por aí. Nunca aceite qualquer mensagem só porque a pessoa diz vem de Deus. Nunca aceite, querido. Analise ela, se vem, se está conforme as Escrituras, principalmente para nós que somos cristãos, que temos o dever e a obrigação de ler a palavra de Deus. E nunca aceite qualquer palavra, mas vá até a Bíblia, analise ela. Eu te falo isso como pregador, eu te falo como cristão. Sempre analise se a palavra vem de Deus ou não. Essa é a nossa responsabilidade de cristão. Olha, só para te ter uma ideia,
Por que que os fariseus e saduceus não acreditavam que Jesus era o Messias? Primeiro, porque antes de Cristo, primeiro que eles esperavam um Messias que vinha adornado de pérolas, de vestes, bem aclamado pelo poder religioso. E segundo, que até a vinda de Cristo, muitos vieram dizendo que era Cristo. Então Jesus já sabia que antes dele tinha um histórico de muitos que vinham em nome de Deus dizendo que eram Cristo, que não eram Cristo coisa nenhuma. Porque a palavra de Deus é bem clara. Pegou Jesus Cristo e analisou, e se cumpriu todas as profecias em Jesus. Por isso que ele é o Cristo. Porque nenhum dos que vieram antes, e nenhum dos que estão agora, até ainda hoje, como o Henri Cristo, como um Cristo siberiano, que tem aí, tem muitas que dizem ser Cristo, nenhum deles, quando se compara às profecias, não se encaixam. Por quê? Porque eles não são Cristo. Mas quando Jesus de Nazaré, o carpinteiro, filho de Maria e de José, foi analisado pela palavra de Deus, e quando os próprios fariseus e saduceus, analisando o comportamento de Cristo, viram que ele era o Messias, o primeiro projeto que eles arquitetaram foi matar Jesus. O sistema religioso, eu sempre tenho batido nessa tecla, o sistema religioso, esse sistema religioso que está aqui nos dias de hoje, envergonhando o Evangelho, que querem seguir a lei e não a graça, que querem ser religiosos e esquecem da graça de Deus. Esses que envergonham o Evangelho nos dias de hoje foram os mesmos que envergonharam nos dias anteriores, nos dias de Cristo. São raízes deste mesmo sistema religioso. Mas eu quero te falar, querido, que ainda existe homens e mulheres de Deus que pregam o Evangelho fielmente. É só você analisar, é só você comparar com o que está escrito. E Jesus foi comparado com as Escrituras, com as profecias, e todas elas se cumpriram em Jesus perfeitamente, até onde ele disse: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Então, quando Jesus estava pregando o Evangelho, querido, aqui no Evangelho de João, ele estava nos alertando de que muitos vinham dizendo que era um bom pastor e não é um bom pastor. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que estes que não são um bom pastor, logo quando o lobo vem e ataca as ovelhas, eles fogem, eles caem fora, deixam a ovelha lá para ser comido, para ser tragado pelo lobo, deixa ela lá à mercê do lobo. Mas o bom pastor não. O bom pastor não foge. Ele não sai dali. Enquanto ele não arrancar a ovelha da mão do lobo, das garras do lobo, ele não sai dali. Eu vejo um exemplo de um pastor, ainda quando moço, ainda quando jovem, Davi, relatando a Saul, que queria brigar contra os filisteus. Ele disse: olha, eu já briguei contra urso, já matei leão. Então ele estava mostrando ali que ele era um homem valente, um homem que estava ali disposto a proteger a sua nação. Mas antes disso, sabe o que foi que aconteceu com Davi? No secreto, no oculto, onde ninguém via, para proteger as suas ovelhas, ele brigava com urso, matava leões. Então esse é um exemplo de um bom pastor. Jesus Cristo também é um exemplo perfeito de um bom pastor. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, a morte tinha nos tragado. O pecado tinha cobrado o preço, que é a morte. Mas ele foi lá e brigou ferozmente na cruz do Calvário. Levou sobre si o meu e os teus pecados.
e pelos ferimentos do seu corpo, nós somos sarados. Esse é um exemplo de um bom pastor. Por isso, querido, que Jesus nos alerta em sua palavra, para que nós venhamos abrir os nossos olhos e averiguar, avaliar se a palavra que é pregada nos dias de hoje coincide com a sã doutrina, com o que está escrito aqui na palavra. Irmão, mas aonde é que eu encontro essa palavra santa e genuína? Meu irmão, em qualquer pregador que respeite a palavra de Deus, em qualquer pregador que tenha o Espírito Santo e que respeite a palavra como um manual de prática, de regra e de fé. Pode ser um irmão batista, pode ser um irmão assembleano, pode ser um irmão adventista, pode ser um irmão de qualquer uma denominação, mas que respeite a palavra de Deus e que pregue a palavra de Deus como ela é. Não pregando, querido, se não pregar, se aquela denominação não aceita a verdade da Bíblia, logo ela é uma apostata. Logo ela se desviou do caminho da fé e não deu ouvido ao nosso bom pastor, que é Jesus. Muitos de nós depositamos a nossa confiança em seres humanos, mas nós temos aqui um exemplo de um bom pastor, e ele é eterno, Jesus Cristo de Nazaré. De Jesus para baixo, querido, todos são acometidos a errar. Todos são cometidos a errar. E nós temos que viver e compreender o erro de cada um de nós, mas não aceitando o pecado uns dos outros. O empregado, como diz aqui a palavra de Deus, vê a ovelha sendo tragada, ele foge. Mas o bom pastor não. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 13 diz: o empregado foge porque o empregado não se importa com as ovelhas. Mas versículo 14, querido, diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus, aleluias. Aí nós vemos um contraste de quem não é um pastor e de quem é o nosso bom pastor. O empregado, que aqui não é citado nem como pastor, é o empregado, porque ele não tem amor às ovelhas. Ele foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Mas o pastor não, ele conhece as ovelhas e ele dá a vida por elas. Amém? Irmão, mas quem não se enquadra, quem não se encaixa no perfil, querido, quem sou eu para julgar alguém? Eu não julgo ninguém. Eu não tenho essa capacidade de julgar alguém. Eu nem tenho um pouco, eu tenho poder para julgar alguém. Mas a palavra de Deus, sim, ela julga. Aquele que não ama as ovelhas, aquele que não cuida das ovelhas, ele é apenas um empregado. E a qualquer momento que o lobo atacar, ele pode simplesmente fugir, porque ele não se importa. Mas o bom pastor não, Jesus Cristo de Nazaré, não. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Então essa mensagem que eu quero que você entenda hoje, nessa tarde, de terça-feira, 26 de maio de 2020, é que Jesus é o nosso supremo e o nosso bom pastor. Apegue-se a Cristo, agarre-se à palavra de Deus, creia na palavra de Deus, pois ela tem poder para salvar e para dar vida e vida com abundância. Eu quero já também agradecer a todos dos ministérios, tanto de Buriti como em qualquer cidade que ouve essa mensagem, aqueles que dão a vida, aqueles pastores que estão ali na frente das obras, que dão a vida verdadeiramente pelas suas ovelhas. Mas quero também lamentar muitos
que não age conforme a palavra de Deus. Quem, irmão? Não sei. Quem está cometendo ou quem pratica é que analise a si próprio e que venha, voltar ao eixo e se comprometer. Então essa é a mensagem. Não tenho dito nada que vem de mim, mas sim da palavra de Deus. Jesus é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Assim como Deus, e Ele é um, Ele tem o amor por nós. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço, assim diz o Jesus, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus está se referindo a nós, gentios, a qual o povo que não chamava por Deus e agora clama pelo nome do Senhor. Nós gentios. Versículo 16 é um macro que marca a escolha do povo gentil. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, da escolha de Israel, da primeira aliança, ali da escolha, das primícias da escolha de Deus com Israel. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Nós, que estamos nos dias de hoje, gentios, quando ouvimos a voz de Jesus, a primeira coisa que nós buscamos é estar na sua presença, é buscar entrar no aprisco que Jesus preparou para nós. Amém? Que essa mensagem possa achar lugar em teu coração, que essa mensagem possa ajudar a você a caminhar na fé e depositar a tua fé unicamente em Cristo. Jesus é o nosso bom pastor. Amém? Eu quero orar por você, orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Nesse momento, Senhor, eu quero Te entregar essa mensagem e dizer, Pai, que o Teu Filho amado, Pai, provou na cruz do Calvário, com amor e graça, que Ele é o nosso bom pastor. Te agradeço, Senhor, por o Senhor ter enviado, Pai, o nosso bom pastor, o nosso pastor supremo, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, que nos lavou, nos remiu e sarou as nossas feridas através do seu corpo, através da cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, meu Deus, que está ouvindo essa mensagem, por cada alma, Pai, que vai ouvir essa mensagem através das redes sociais. Meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando abundantemente a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Assim eu te oro e te agradeço e te entrego este culto de louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Querido, fique na graça e na paz do Senhor. Quinta-feira eu vou estar aqui, se assim Deus permitir. Amém.